Então, vamos lá. Gostaria que vocês fechassem agora o microfone. A gente vai estar iniciando a nossa aula de hoje, tá? E só abra o microfone quando vocês forem realmente, tiver um questionamento, quiser perguntar alguma coisa, aí vocês abrem o microfone para a gente poder conversar. Muito bem, estamos de volta aqui à nossa série de aulas, né? Tivemos aí um período aí de recesso de férias, né? E agora estamos retornando. E hoje nós vamos para a aula número 5, e o tema dessa aula é criado para se tornar semelhante a Cristo. Eu quero agora orar por vocês, eu quero pedir ao Espírito Santo de Deus que ilumine a mente de vocês, que vocês possam ter entendimento, tenha revelação da palavra, que vocês possam compreender a palavra de Deus, que todo bloqueio mental, toda mente incorreta, todo ensino errado, tudo aquilo que entrou na mente de vocês, causando distorção do evangelho, caia por terra, que vocês recebam agora a revelação, a iluminação do evangelho e possam entender a palavra de Deus. É o que eu oro agora e peço na vida de todos aqueles que estão nos assistindo agora presencial e aqueles que vão estar assistindo essa aula online, ok? Então, o tema da aula de hoje é criado para se tornar semelhante a Cristo. É o que nós temos falado aqui, qual os fundamentos da nossa fé, o que nós estamos buscando em Deus para ser, né? E hoje vamos falar sobre isso, criado para se tornar semelhante a Cristo. A gente vai entender que desde o princípio, a ideia de Deus é sempre trazer o homem, de restaurar o homem à sua imagem e à sua semelhança, né? Então, a gente sabe que Deus fez o homem à sua imagem e sua semelhança, Deus criou o homem para se tornar semelhante a Cristo, semelhante a Ele, né? E, infelizmente, por causa do pecado, o homem perdeu essa imagem e essa semelhança de Cristo, né? E o que é o propósito de Deus? É fazer que você se torne essa imagem. O que é imagem? É você olhar para uma coisa e quando você olha para aquilo, você cria uma imagem, né? De acordo com o dicionário, imagem é o reflexo de objeto na água ou no espelho. Imagem é um meio de desenho, ou seja, é alguém olhar para você e em você essa pessoa perceber ou ver a semelhança de Deus através da sua existência. Esse é o propósito de Deus, que o homem seja a sua imagem e semelhança. Quando Deus cria o homem, a ideia de Deus é colocar na terra um ser semelhante à sua imagem, parecido com a sua imagem e parecido com a sua semelhança, não é? Então, o homem, ele não é Deus, mas ele tem características próprias de Deus, ele tem características que pertencem a Deus, porque isso está no DNA do homem, está na formação do homem. Então, se você observar Deus, a Bíblia fala que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. O homem também é corpo, alma e espírito, né? Então, o homem ele tem muita semelhança no seu DNA, na sua formação, tanto antropológica como espiritual, na alma, ele tem muita coisa que vem do DNA de Deus, que vem da semelhança de Deus. Então, o propósito de Deus é trazer esse homem à sua imagem correta. A gente sabe que esse homem foi criado perfeito, infelizmente, por causa do pecado, essa imagem está distorcida, essa imagem está errada, né? Eu quero convidar vocês a ler comigo aí Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, que é a nossa base, está em Gênesis, né? Em 27, quando Deus cria o homem, e o que ele diz lá no capítulo 1, versículo 26 e 27? E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Interessante que no versículo 27, o restante do versículo, Deus deixa bem específico como é que ele cria o homem. Macho e fêmea os criou. Parece que Deus já estava percebendo que no futuro haveria muita confusão para saber quem o homem é. Então ele diz bem claro, ó, Deus criou macho e fêmea, semelhante a ele. Ele distingue aí bem claro a origem da sua criação, como é que seria isso aí, né? Então o homem tem essas características de Deus. Então vamos perguntar quais são algumas das características de Deus que o ser humano tem. Quais são as características? Vamos ver algumas características aqui que o ser humano tem. Primeiro, assim como Deus, o homem é capaz de relacionar, pensar, escolher, sentir, refletir o amor divino. Então, Deus não é um ser que não tem sentimento, Deus não é um Deus que
não tem, é impessoal. Não, a Bíblia fala que Deus, ele tem um prazer de relacionado com o homem. Deus criou o homem a fim de criar para relacionamento. Tanto que é que no Jardim do Éden, a Bíblia fala que Deus vinha todos os dias, na viração do dia, relacionar com o homem. Então, assim como Deus é um ser que pensa, que escolhe, que reflete o seu sentimento, o seu amor, também o homem, ele necessita de relacionamento, ele é criado dessa maneira para refletir o amor de Deus. Todavia, o homem deixou essa semelhança de Deus quando ele pecou. Quando ele peca, essa imagem, esse DNA divino, né, passou a ter corrupção. Se você pega Gênesis capítulo 6, 5, né, a Bíblia fala que viu Deus que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e toda a sua inclinação dos pensamentos do seu coração virou para o mal. Então, após a queda do homem, o homem pouco a pouco foi afastando da sua imagem original, foi afastando da sua semelhança original. E hoje o homem está completamente fora do padrão que Deus criou para ele. E qual é o propósito do evangelho? O propósito do evangelho, quando nós aceitamos a Cristo, é nos tornar semelhante a Cristo, é voltar à nossa imagem. Então, Deus ele não veio fazer uma mudança em nossa vida, não veio fazer um reparo em nossa vida, não. Ele veio restaurar a nossa vida para a originalidade, para quem de fato nós somos, né? Então, muitas vezes nós estamos aí brigando com as pessoas do mundo, por que isso? Porque está pecando? Porque fulano é isso? Irmão, vocês estão perdendo tempo. Vocês estão falando com um ser que está completamente desconectado com o seu Criador, um ser que não tem a intimidade, o relacionamento com a sua origem. É como se você pega um aparelho e esse aparelho perde a conexão com o seu controle remoto. Como é que esse aparelho fica? Ele fica voando a riveria, ele fica aí batendo cabeça, porque ele perdeu o contato, né, com o seu controle. A mesma coisa é o ser humano quando se afasta de Deus. Ele é capaz de fazer absurdos, loucuras. Por quê? Ele perdeu a sua origem, ele perdeu a sua imagem e semelhança. E ao perder a sua imagem e semelhança, esse homem está fazendo coisas que Deus nunca quis para ele, porque ele está fora da referência da sua imagem e semelhança. É por isso que o maior problema hoje que nós estamos enfrentando na humanidade é a crise da identidade, né? A ideia de quem eu sou, a crise da ideologia, quem eu sou, né? A crise da identidade. Esse é o problema hoje. O homem não sabe quem é. E por não saber quem é, ele está sendo qualquer coisa. E isso tudo entrou por causa do pecado. E o propósito de Deus é fazer com que o homem volte à sua originalidade. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30, se você está anotando em Romanos, está na apostila, né? Mas você pode ler, está escrito assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. Então, veja bem, em Romanos 8, Paulo fala que aqueles que Deus conheceu, ele predestinou para ser a imagem de Cristo, ou seja, o nosso destino, a nossa vocação é nos tornar semelhante o caráter e o modelo de Cristo. Então, essa é a imagem que Deus tem para nós, é o desejo que Deus tem para nós, restaurar a nossa imagem e semelhança como Ele é. Amém? Até aí tudo bem? Eu quero convidar vocês a ler 3 versículos comigo. Eu vou pedir a cada irmão, um irmão que lê um, outro irmão que lê outro irmão que lê outro, tá bom? O primeiro versículo é o 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8 e 9. Está na apostila, se você não tem apostila e quiser ler na Bíblia, pode ler. Se você tem na apostila, pode ler para mim, tá? Primeiro versículo, que é 2 Timóteo 1, 8 a 9. Outro irmão leia 1 Coríntios 1, 18. E outro irmão leia Romanos 5, 9 a 10. Quem vai ser o primeiro que vai ler para mim aí? 2 Timóteo 8, 9. Posso ler, pastor? Lê para mim, Paulo. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Amém. Agora vamos ler 1 Coríntios 1, 18. Pode ser eu. Vamos lá. De fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo,
mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Obrigado. Próximo, Romanos 5, 9 a 10. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Amém. Então, eu vou adiantar aqui um pouco aqui dentro do que eu quero falar com vocês. Nós estamos falando como é ser parecido com Deus, semelhante a Deus, né? Aí vemos aí que Deus é espírito, Deus é luz, que Deus é amor, ok? Ele é um ser espiritual, né? E o ser humano é um ser espiritual que possui um corpo material e tem um espírito que é imaterial. Então, muitas vezes, antes de entrar nesse assunto aqui, só concluir essa parte do ser humano, a gente muitas vezes pensa que o ser humano ele é um ser carnal que possui um espírito, e é ao contrário. Nós somos seres espirituais que possuímos um corpo. Né? Você é um espírito que possui uma alma e habita no corpo. Você não é um corpo que possui uma alma e tem um espírito. Você é um ser espiritual e que possui uma alma e que habita no corpo. É muito importante você saber disso, né? Então, Deus faz o homem do pó da terra, né? E sopra no homem o espírito dele. Então, o espírito do homem é o sopro de Deus que vem sobre ele, né? Tem até um videozinho aqui que eu vou passar para vocês entenderem o que eu estou falando. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Eis que diante de Deus sou como tu és, também eu sou formado do barro. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Amém? Então, um videozinho bem ilustrativo, né, que mostra como o homem foi criado em plena harmonia com Deus, que é Gênesis 1:31, e essa harmonia foi quebrada por causa do pecado. Então, já falei que a ideia de Deus é restaurar a imagem, restaurar essa harmonia entre o homem e Deus, né? E o processo para isso está aqui, ó, ele nos predestinou, nos chamou e nos glorificou. Vou falar daqui a pouco sobre isso, tá bom? Então, nesses 3 textos que eu li, o que os irmãos observaram nesses 3 textos que eu li? Todos os 3 textos falam sobre salvação, amém? Todos os 3 textos. Só que fala de uma salvação no passado, fala de uma salvação no presente e fala de uma salvação no futuro. Diz aqui que pela graça que nos foi dada, isso é salvação no passado. Depois ele fala, nós que estamos sendo salvos, salvação no presente. E depois fala, também, muito mais por meio dele, seremos salvos da ira de Deus, já salvação no futuro. Então, como é que acontece esse processo da salvação? Se você ler Romanos 8:30, nós vamos entender isso. Quem pode ler para mim Romanos 8:30 aí? Romanos 8:30. Pode ser eu, pastor. Tá. E eis que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a este também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Amém? Lembra que nós lemos Amém. num texto antes aí, acho que foi em Romanos 8:29, aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para sermos conforme a sua imagem. Então, há uma predestinação para nós sermos parecidos com Cristo. E essas pessoas que ele predestina, né, ele chama. A Bíblia fala que nós somos tocados pelo Espírito Santo de Deus, ele que nos convence. E esse que eles convence, ele também justifica. E esse que ele justifica, ele também glorifica. Então, deu para entender ou não?
Deu para entender ou não? Tranquilo? O Senhor tem um plano para a sua vida, que é uma predestinação, ele tem um predestino para você, que é aparecer com ele, que é voltar à sua imagem dele. E essas pessoas ele chama pela graça do evangelho, e essas pessoas que atendem o chamado, ele justifica, e essas pessoas que são justificadas, ele glorifica. Então, esse é o estágio que passa a nossa vida de salvação. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso aí agora. Ó, 1 Timóteo 1:8-9, que nós lemos, fala do passado. 1 Coríntios 1:18 fala do presente. E depois, Romanos 5:9-10 fala do futuro. Então, qual a diferença que nós temos aí? Ó, 2 Timóteo 1:8-9, Deus nos salvou. No presente, estamos sendo salvos. E no futuro, seremos salvos da ira de Deus. Não é? Então, vamos para o primeiro ponto. Somos salvos da condenação do pecado. Então, vamos lá para o tempo passado. Fomos salvos da condenação do pecado. Então, todo crente já foi salvo do pecado. A Bíblia diz bem claro, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 1. E tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 1. Então, quando você aceitou Jesus, ou quando a pessoa aceita Jesus, ela acabou de aceitar Jesus aqui agora. O que acontece na vida dela agora? Ela acabou de aceitar Jesus. Primeira coisa que acontece com ela, ela é justificada. Por que a palavra aí é justificada? Paulo está usando uma figura jurídica romana, né? Onde o juiz determinava que a pessoa era justa. É o juiz que dizia, olha, você está absolvido e você não é mais um injusto, você é um justo. Estou te dando uma sentença de absolvição. Então, tetelestai, está totalmente pago, ou seja, foi justificado. Então, quando eu aceito Jesus, o que acontece na hora comigo? Não importa o pecado que eu tenha, não importa o pecado que cometi, não importa os erros que eu tive no passado, nesse exato momento que eu levanto a minha mão e confesso ao Senhor Jesus, eu sou o quê? Justificado. Ah, mas eu não concordo com isso, mas eu não acho certo. Ah, porque fulano tem que pagar. Irmãos, ele nos justificou, o preço foi pago e ponto final. Amém ou não? E isso é um alívio para nós, porque tem muito crente que até hoje não tomou posse dessa justificação. Vocês conhecem crente que até hoje está tentando pagar a salvação? Fica tentando pagar a salvação? Sacrifício, né? A maneira que ele sacrifica, tentando pagar o que o Senhor fez para ele gratuitamente, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, a graça que ele nos concede. Então, você não compra a salvação, você não paga a salvação, porque o Senhor quis te salvar e quis te justificar. Amém? Agora, pergunta, irmãos, está tudo resolvido? Não. Vai entrar agora o segundo estágio da salvação. Estamos sendo salvos do domínio do pecado. Amém? Olha o que diz a Bíblia Sagrada. Romanos capítulo 6, 11 e 12 fala assim, todos nós que com face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados de glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Olha que coisa maravilhosa. Você foi salvo, justificado. Amém? Agora acabou o processo da sua salvação? Não, acabou. Na verdade, agora vai continuar com o processo da transformação da sua alma. Você está sendo salvo. É o que Paulo fala em Romanos capítulo 12 também. Romanos capítulo 12, versículo 1. Paulo fala muito bem isso aqui, ó. E não vos conformeis com este mundo, Romanos 12, 2. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, uma pessoa que aceitou Jesus, ela foi justificada, está salva no passado. Por exemplo, no passado, em 1988, quando eu aceitei Jesus, naquele momento eu fui justificado. Estou salvo em Cristo Jesus. Amém? Agora, de lá para cá, eu estou sendo salvo, porque eu estou passando um processo de transformação de glória em glória, onde eu estou me livrando, eu estou lutando contra o domínio do pecado, né? Os sentimentos, as emoções, as influências do pecado. Todo dia eu estou crescendo cada vez mais no Senhor, para me livrar desse domínio do pecado. Isso acontece na minha alma. A minha alma que veio do pecado, que foi ferida pelo pecado, ela está sendo transformada dia a dia
até ela chegar ao pleno conhecimento do Senhor Jesus. Quem está entendendo isso aí? Dúvida? Dúvida, irmãos? E aí, irmãos, nós entramos, aí nós entramos naquele problema que muitos crentes têm, né? Eu já vi crente, pastor falar assim, não tem que fazer cura interior, não tem que fazer quebra de maldição, não, porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e esse que tudo se fez novo. Irmãos, isso fez novo no processo de justificação. Na questão da nossa alma, tem muita coisa para ser curada sim, ou não? Tem ou não, irmãos? Quem aqui que de vez em quando ainda é pego ainda numa coisa e fala assim, meu Deus, eu achei que eu estava liberto disso, eu estou vendo esse negócio aqui em mim ainda. Quem já teve essa experiência? Quem já teve essa sensação? Eu já. Eu. Pronto, todos nós. E assim, eu achei que eu estava livre disso. Olha o orgulho aqui em mim ainda. Olha aqui a raivinha aqui ainda. Olha a soberba aqui em mim ainda. Né? Olha aqui essa ambição errada em mim ainda. Então, e a Bíblia vai fazendo o que conosco? A palavra de Deus, ela vai nos limpando dia após dia. Né? Olha você que está nesse curso aqui, olha o quanto que você já cresceu depois que você começou a estudar. Sim ou não? Olha o quanto que você já evoluiu depois que você começou a fazer esse curso. Porque a sua alma vai sendo transformada. Então, nós vamos sendo salvos dia a dia. Então, esse processo nosso de salvação, ele só vai terminar na vinda do Senhor Jesus, ou então na nossa morte. Né? Até lá, nós de glória em glória, vamos crescendo até atingir a estatura de varão perfeito. Amém, queridos? Deu para entender isso ou não? Amém. Amém? Então, nós não podemos confundir o que foi feito na cruz do Calvário, onde nós somos justificados em Cristo Jesus, com o processo de salvação. Porque tem muito crente que eles fazem, eles confundem tudo. Eles não aceitam que houve uma justificação, que é pagar o preço da salvação, e ele acha que esse está sendo salvo está relacionado ao que foi feito já na cruz. Ou seja, hoje eu estou, amanhã eu não estou, hoje eu tenho, amanhã eu não tenho a salvação. Não, irmãos, está selado, você foi justificado. Agora, esse processo de estar sendo salvo é o processo da transformação, não é o processo da sua posição em Cristo Jesus. Você já está posicionado em Cristo, salvo por ele, como justificado. Esse processo agora de estar sendo salvo é um processo de transformação do dia a dia. Amém? Quem está entendendo? Você assumiu uma posição, agora você vai trabalhar nessa posição que assumiu para você se tornar a semelhança que ele é. Aí vem o terceiro estágio, que é nós seremos salvos da presença do pecado. Amém? Olha o que diz aqui a Bíblia. Né? Olha o que diz a palavra de Deus aqui. Vamos lá? Ó. Diz a Bíblia aqui, 1 Pedro 5. Eis que digo o mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará e os mortos estarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquele que é corruptível se revista da incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito. Ó morte, foi destruída, a morte foi destruída pela vitória. Amém? Então, o que a gente aprende com isso aqui agora? Quando eu estava morto no pecado, o meu espírito estava morto no pecado. A Bíblia fala que houve uma comunicação do Espírito de Deus com o meu espírito e ele passou a ter vida. Eu me tornei uma pessoa espiritual, viva. Né? O meu espírito despertou. É por isso que quando a pessoa ela desperta no espírito, ela nasce de novo, e ela passa a ser uma pessoa espiritual, conectada com o Espírito Santo, aquilo que antes ela achava normal, que ela achava o pecado normal, agora já não acha mais. Por quê? Agora ela não é morta no pecado, ela está conectada com o céu. Então, agora ela percebe agora o estado miserável que ela vivia. Né? Isso se chama um processo de novo nascimento. Né? Aí, agora vem a minha alma. Minha alma está sendo transformada. A minha alma está sendo, quando eu digo, meus sentimentos, as emoções, os traumas, isso todo dia está sendo transformado. Agora, tem uma coisinha em mim que chama o corpo. Esse corpo, irmão, ele só vai terminar o processo dele no arrebatamento. Só na minha morte. Até lá, esse corpo não tem conserto, porque ele está corrompido por causa do pecado. Ele está corrompido por causa do pecado. É por isso que nós, como crentes, estamos sujeitos à enfermidade ainda. É por isso que nós, como crentes, estamos sujeitos à morte, inclusive, né? Que é uma consequência do pecado.
É uma consequência. Esse corpo que está aqui foi criado perfeito, mas ele foi corrompido pelo pecado. Não era para ele morrer, não era para ele passar por tudo isso. Mas, infelizmente, por causa do pecado, ele foi corrompido. E a Bíblia fala que vai chegar o dia em que esse corpo corruptível vai ser transformado em um corpo glorioso. É o último estágio da salvação, que é a parte final. Quem está entendendo isso aí, tranquilo? Então, está aqui um gráficozinho aqui, e fala assim, ó. No passado fomos salvos, no presente estamos sendo salvos, e no futuro seremos salvos. No passado, fomos salvos da condenação do pecado. No presente, eu estou salvo do domínio do pecado. E no futuro, eu estou salvo da presença do pecado. No passado, aconteceu em mim a justificação. No presente, está acontecendo em mim a santificação. E no futuro vai acontecer em mim a glorificação. No passado, a minha salvação foi instantânea. No presente, ela está sendo gradual. E no futuro, ela vai ser imediata, instantânea, porque esse corpo será transformado em corpo glorioso. Amém? Vou parar aqui para a gente poder tirar dúvida. Deu para entender isso aí ou não? Ficou alguma dúvida? Amém. Alguém Não, quer sim. colocar alguma situação? Tranquilo aí? Ficou alguma dúvida? Alguém quer colocar alguma coisa? Alguma revelação nova que você entendeu agora? Deu para entender isso aí ou não? Posso ir? Pode ir, pastor. Então tá. Então, com isso, a gente começa a entender algumas coisas aqui, ó. Primeiro, eu não preciso mais viver com medo da condenação do pecado. Por que eu não preciso mais viver com medo da condenação do pecado, gente? Por quê? Hein, Já gente? fui perdoado. Eu Por que já que eu fui não... justificada. Porque eu já Eu fui, já fui eu já fui justificado. Romanos capítulo 8 fala isso, né? Romanos 8:1 fala exatamente isso que eu estou falando aqui agora. Vou abrir para vocês. Romanos 8:1 fala assim, ó. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Então, assim, não há condenação há, eu já não sou mais condenado. A Bíblia chega a dizer, quem poderá nos acusar se é ele que nos justifica? Glória a Deus. Então, o crente não tem que viver com essa fanerosa, essa loucura. Ai, meu Deus do céu, será que Deus me ama? Será que eu vou para o inferno? Ai, será que eu sou salvo? Ai, será que eu não sou? Bom, não tem, o crente não tem que ficar nessa loucura. Vocês conhecem crente assim? Que um dia é, um dia não é, um dia ele está no céu, um dia está no inferno, um dia ele está com o nome da vida, um dia ele não está mais. Você conhece gente assim ou não? Muitos. Muitos. E esse crente, Davi, ele não descansa em Deus. Ele é um crente perturbado. E ele tira a paz da gente, sabia? Porque como ele não tem certeza que ele fica importunando a nossa vida que temos certeza. E ele quer colocar um peso em nós que não precisa colocar, porque ele vive no peso e ele quer colocar esse peso em nós. Porque ele não entendeu que ele foi perdoado. E tem um ditado que fala assim, quem não é perdoado, também não perdoa os outros. Quem não aceita que foi justificado, ele também não entende que o outro pode ser. É aquele tipo de crente legalista, né? Fica colocando peso nos outros, porque ele mesmo não se sente perdoado. Então, por que ele vai deixar a vida dos outros em paz se ele mesmo não tem paz? Né? Segundo, coisa que nós temos que aprender. Sem demasiada frustração pela presença do pecado. Então, tem muito crente frustrado, fala assim, poxa, pastor, estou chateado, porque eu olho em mim, eu vejo que é pecado, eu olho em mim, eu vejo certas fraquezas, eu olho em mim certos desejos. Irmão, Paulo passou por isso. Paulo falou assim, olha, gente, eu olho para dentro de mim, tem uma lei que não quer pecar, mas eu olho da minha carne, a minha carne que é o pecado. Então ele fala assim, eu vejo uma luta, que dentro de mim tem um que quer agradar a Deus e do lado de fora tem um que quer desagradar a Deus. Aí ele fala, ó, miserável homem que sou. Como é que eu vou vencer isso? Paulo usou mais ou menos essas palavras, né? Aí ele pega e depois fala, não, mas olha, graças dou porque o Senhor tem me justificado, o Senhor vai me transformar esse corpo ainda, o Senhor vai fazer obra na minha vida completa, não é verdade ou não? Então tem muito crente assim, né? Tem crente que fica em crise quando ele descobre que ele tem desejos, que ele tem
tentações que ele tem, irmãos, ser tentado não é pecado. Ter essas situações não é pecado. Pecado é quando você cede a isso e dá lugar ao pecado. Mas, enquanto estamos aqui, nós estamos passando um processo de salvação. Então, a gente precisa ter paciência uns com os outros. Precisamos entender os irmãos. Tem uns irmãos que já estão mais avançados nesse processo, tem os irmãos que ainda estão lá no berçário ainda, né? Tem outros que já estão pós-graduados, né? A gente tem que ter essa paciência, porque você não tem que ficar frustrado por causa da presença do pecado. Quando nós estamos aqui, nós vamos estar sujeitos a esse pecado. Então, não tem que ter crise. É um processo que está acontecendo. Não adianta se amarrar, tentar matar você, porque, olha, é a consequência do pecado, que a presença dele está aqui. Por último, a segurança e a expectativa da salvação não são desculpa para o pecado. Aí eu quero deixar até o capítulo 6 de Romanos. Ah, pastor, então, se eu já tenho certeza da salvação, se eu já estou justificado, então eu posso pecar à vontade, pastor, porque não há problema nenhum, está tudo certo, porque eu já fui justificado, está tudo resolvido. Né? Vamos ver o que Paulo fala para responder os irmãos? Olha o que Paulo fala no capítulo 6 de Romanos, aqui, ó. Capítulo 6 de Romanos. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como ainda viveremos nele? Hein, irmãos? Nós que estamos mortos para o pecado, como nós ainda viveremos nele? Então, qual é a maior característica de alguém que nasceu de novo? É que ele é tentado, ele pode até cair, ele pode até fraquejar no pecado, mas ele não quer permanecer lá. Ele não acha isso normal, ele não vai querer continuar naquilo, ele não vai usar aquilo como desculpa para manter no pecado, porque ele nasceu de novo. E como ele nasceu de novo, ele não pode mais viver no pecado, porque aquilo está fora da sua natureza. Essa é a maior prova que alguém teve um novo nascimento. Então, quando eu encontro uma pessoa que ela está no pecado, ela acha que não é normal, e diz que está tudo bem, é sinal que não houve novo nascimento. Porque se ele tem uma nova natureza espiritual, ele não mais vai concordar com a velha natureza que antes ele praticava. Amém? Deu para entender aí? Deu para entender aí? Amém. Alguma Amém. dúvida? Alguma dúvida? Posso seguir? Então, vamos lá, então. Então, agora, nesse processo que nós estamos, que é chamado processo de santificação, o que é o processo de santificação? É um processo, eu já estou posicionado em Cristo, agora eu estou me santificando, estou no processo de santificação. É um processo em parceria entre Deus e o homem. Deus vai trabalhar em mim, mas eu também tenho que fazer uma parceria com Deus. Quais são os passos que eu preciso ter para essa parceria? Primeiro, reconhecimento do pecado. Vamos ler 1 Samuel 12, 13? 1 Samuel 12, 13. Agora, pois, vedes aí ao rei que ele agora, pois, vedes aí o rei que elegeste e que pediste. Eis que o Senhor tem posto sobre vós um rei. Eu acho que é 2 Samuel. Eu tive que corrigir hoje esse slide, porque tinha muitos erros antes da aula, viu, gente? Por isso me perdoe se por acaso tem algum texto errado. Vou só conferir essas pessoas aqui. É 2 Samuel, tá vendo? 2 Samuel 12, 13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor e disse, Natã a Davi, também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. Então aqui fala quando Davi, ele arrepende do seu pecado depois de ter cometido aquele erro terrível, né? De ter adulterado, né? Com a mulher do seu soldado, né? Então, ele arrepende profundamente e fala, pequei contra o Senhor. Então, a primeira coisa que tem que fazer nesse processo
é o reconhecimento do pecado. Então, gente, não justifique pecado. Pecado, uma vez cometido, ele tem nome, ele tem dia, ele tem hora, e você precisa dar nome a ele e precisa reconhecer que aquilo é pecado, que aquilo é um erro. E como é que a gente reconhece que é pecado? Dando nome, entendendo que aquilo é pecado. Ah, é meu gênio. Ah, é meu jeito. A minha maneira de ser. Ah, eu sou assim mesmo. Não é assim, não é assim a justificativa que todo mundo faz? Mas o nome é o quê? Pecado. Errado. Eu vou dar nome a isso, vou me arrepender disso. Não tem conversa. Hoje eu atendi uma pessoa, um crente, né? E por acaso eu não percebi que esse cara tinha um problema de ferida emocional. Não vou citar aqui a situação, mas assim, depois que eu vi o processo dele, eu percebi que ele tinha uma ferida muito séria. E ele acabou falando uma coisa lá, eu tava explicando a situação e toda hora ele intervia. Aí eu falei, olha, o senhor precisa se calar, deixar eu acabar de concluir para depois o senhor falar, porque eu estou falando, o senhor está interrompendo. E eu preciso explicar o processo como é para depois o senhor manifestar. Aí eu expliquei tudo, quando terminou tudo, ele entendeu, aí ele pegou e falou assim, olha, eu não gostei do jeito que você falou comigo. Não gostei, o senhor foi muito duro comigo, porque eu estava tentando falar e o senhor mandou ficar calado enquanto o senhor terminar. Eu falei, é lógico, o senhor estava fazendo tudo errado, e eu falei que o senhor tinha que terminar, eu tinha que terminar no raciocínio. Mas eu não gostei, porque o senhor, como pastor, como cristão, podia ter falado comigo assim, o cara estava no escritório de advocacia e estava discutindo relação pastoral. E quando eu vi que não adiantava eu tentar argumentar com ele, eu falei, irmão, faz o seguinte, você se sentiu ofendido? Ah, me senti. Então só tem um caminho. Me perdoa. Pega aqui na minha mão, que me perdoa. Se eu por acaso te ofendi, se eu por acaso pareceu que eu quis desmerecer você, estou perdoado? Então tá perdoado. Não tem outro caminho, gente. Não tem outro caminho. O que a Bíblia manda fazer? Se você vai até o altar e descobre lá no altar que o teu irmão tem algo contra ti, o que você tem que fazer? Deixa a tua oferta no altar e faz o quê? Vai lá no teu irmão. Ah, mas ele não me procurou, não. É você que procura ele. E é isso que a gente faz. Irmãos? É isso que a gente faz, irmãos? Yes. Às vezes. Ah, ele que me procure. Se ele está chateado, ele que ligue para mim. Não, se a Bíblia fala, se você entendeu que, percebeu que tem algo que bater, ele falou. Ah, pastor, mas ele não tem razão, sei. Lasca um perdão na cara dele, falou, eu te peço perdão. Então, uma vez que você... Pastor, Oi. pastor, Ah, essa situação é muito engraçada. O pastor até sabe a situação, aconteceu uma situação dessas comigo, né? E lembro. eu tava assim, mas eu não fiz nada para ele que acha que eu machuquei ele que venha se retratar, não sei o quê. E fiquei assim durante um bom tempo, né? Com o coração duro, achando que era o bonzão, que estava certo. E um belo dia, Deus usou um ímpio para intervir e abrir o meu olho, para me entender que eu, como cristão, era a hora de eu mostrar que realmente eu sou cristão e já que ele não reconheceu o erro dele, eu reconhecer e pedir perdão. E foi o que eu fiz, e tudo se normalizou. Tenho a minha consciência tranquila que eu não tinha feito nada, mas ao mesmo tempo foi um teste de fé para ver como é que a gente se comporta mediante essas situações. E eu tive praticamente não cumprindo aquilo que a palavra de Deus nos manda fazer, pelo orgulho, que é uma coisa que a maioria das pessoas sofrem, é por orgulho. Esse processo aí, Tiago, é o processo da cruz, né? Onde todo dia a gente vai morrendo, né? Quer vir após Exatamente. mim? Pega a sua cruz e me segue. O que é tomar a cruz? É matar o meu eu, minha razão. Eu tenho o direito de reivindicar, eu tenho direito de cobrar. É ele que fez, pastor, mas pega a sua cruz. Toma a sua cruz e segue-me. Viu como é que o cristianismo é muito mais sério do que vocês imaginam? Não é uma coisa de religião, um estilo de vida? Segunda coisa, confessar o pecado. 1 João 1,9 diz assim:
Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, uma vez que há o reconhecimento, que há o pecado, qual o segundo passo? Eu confessar isso. Eu confesso o pecado e estou livre dessa situação. Tiago 5,16 fala assim: confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros, para que sarareis. Oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Amém? Então, quando a gente encontra o irmão que está se sentindo culpado por um pecado, sentindo condenado por um pecado, e ele resolve confessar esse pecado, a nossa função como cristão não é apontar o dedo e dizer, mas você, como é que pode? Não, a nossa função como justo, a Bíblia fala orar por ele. A Bíblia fala confessar os seus pecados uns aos outros para que sejais sarados. E a oração do justo pode muito em seus efeitos. Mas hoje nós vemos num ambiente muitas vezes cristão, que o irmão não pode confessar uma fraqueza, que o irmão não pode confessar uma falha, porque quando ele confessa, ou nós escandalizamos dele, ou nós espalhamos aquilo para os outros, e o que a Bíblia manda fazer, nós não fazemos, que é orar por ele, para que aquela culpa, aquele pecado seja perdoado. É assim ou não é? Muito cuidado com essa atitude. Por último, arrependimento. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 8 a 13. Arrependimento. Vou ler aqui 2 Coríntios. Se alguém achar mais rápido que eu, pode ler, tá, gente? 2 Coríntios 7, 8 a 13. Não somente com a sua vinda, mas também pela consolação, com que foi consolado de vós, contando-vos as vossas saudades, os vossos choros, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Até o 13, pastor? Portanto, ainda que vos tenha contristado com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Agora folgo, não porque foste contristado, mas porque foste contristado para o arrependimento, pois foste contristado segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Porque quanto cuidado não produziu, isso mesmo em vós que, segundo Deus, foste contristado. Que apologia, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança, em tudo mostrasses estar puros nesse negócio. Portanto, ainda que vos tenha escrito, não foi por causa do que fez o agravo, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que o vosso grande cuidado por nós fosse manifesto diante de Deus. Por isso, fomos consolados pela nossa consolação, e muito mais, nos alegremos pela alegria de Tito, porque o meu espírito foi recreado por vós todos. O que Paulo está fazendo aí? Paulo está justificando, porque na primeira carta de 1 Coríntios, a igreja estava tendo pecado pesado, e Paulo mandou uma carta, irmão, de arrancar o talo. Paulo chamou os irmãos assim no eixo, mas bateu pesado. E agora na segunda carta ele está falando, olha, irmãos, eu fui duro daquele jeito lá, para que houvesse arrependimento, para que houvesse conserto. E como houve arrependimento, e agora Tito me traz as notícias, eu estou feliz porque houve arrependimento. Houve mudança. Né? Então, arrependimento é o quê? É mudança de posicionamento. É mudança de vida, é mudança a palavra arrependimento é metanoia, é mudar a mentalidade. Então, é isso que Paulo está falando. Então, há um reconhecimento do pecado, há uma confissão do pecado, e há um arrependimento, que é uma mudança de atitude. Amém? Então, é isso que Paulo está falando aqui. Olha, eu mandei aquela carta, eu agravei, eu fiquei bravo com vocês aí, mas aquilo foi para que houvesse arrependimento, porque
A tristeza do mundo produz morte, mas essa tristeza por arrependimento, ela produz vida. Amém? Deu para entender isso aí? Amém. Então, como é que agora vai acontecer esse restante? Despício do velho homem, Efésios 4, 22, 24, ser renovado no nosso modo de pensar e revestir do novo homem. Então, eu tenho que, cada dia que faz, tirar as roupas velhas do passado, do pecado, né? Cada dia mais eu vou deixando para trás essas roupas velhas. Cada dia eu vou comprando roupa nova. Na verdade, não é? Você lembra quando você migrou para Portugal? Você veio com um tipo de roupa, né? E aos pouquinhos você foi trocando o guarda-roupa. Não é verdade, não é? Você foi trocando o guarda-roupa. Porque você saiu de um tipo de país e foi para outro, você vai mudando. A gente está no verão, a gente vai usando um tipo de roupa. Quando a gente entra noutra estação, vai chegar daqui a pouco o inverno, a gente vai mudando a nossa roupa, né? Isso que Paulo está usando essa figura aí, ó. Eu vou despindo do velho homem, vou tirando essa roupa velha, vou renovando uma roupa nova, eu vou me revestindo desse novo homem que Deus quer para mim. Então, são os estágios que Deus tem para nós. Agora, deixa eu terminar aqui essa palavra falando como é que Deus faz para transformar a nossa alma. Não está aqui na apostila toda, está no outro material que eu posso dar para vocês depois, que é o processo de transformação da alma, que é um curso que eu tenho, chama Curso de Maturidade Cristã. Como é que Deus usa para transformar a nossa alma? Eu vou terminar a nossa aula hoje com esses 3 pontos aqui, tá? Deus usa primeiro a cruz. O que é a cruz? Lembra que eu falei que cada um toma a sua cruz? Eu entendi que estou errado, entendi que tem que mudar. Isso amigavelmente. Eu entendi, vou para a cruz, não tem conversa. Eu resolvi ir para a cruz e matar o velho eu e acabou. Amém? Isso é sem dor, é tranquilo. Pastor, não aceitei, eu estou certo, estou errado, meu posicionamento é esse, minha visão é essa. Aí Deus vai a um segundo negócio chamado circunstância. O que é circunstância, Davi? Circunstância é aquelas situações que Deus vai deixar você passar para tratar o teu caráter. Mas fala, pastor, não sei porquê, comigo todo mundo me puxa a perna, pastor, comigo todo mundo me irrita, pastor, comigo todo mundo... Sabe por quê? Porque você não quis ir para a cruz. Aí agora Deus está criando circunstância para moldar o teu caráter. Porque você não quis morrer na cruz, então ele está usando circunstância. É aqueles crentes que ficam passando repetidas vezes situações, vai para a igreja, a mesma coisa, vai para outra, a mesma coisa, vai para outra, a mesma coisa. Quer dizer, a mesma situação vai se repetindo, porque ele não evolui na etapa espiritual. Então ele passa por circunstância para Deus trabalhar a tua alma, né? Trabalhar a tua alma para ele não corromper com o pecado. Deus está usando circunstância. Pastor, eu não aceito a circunstância, eu continuo duro. Aí, meu irmão, Deus vai usar o deserto. O deserto é o último estágio. No deserto tem um problema. Você só sai vivo do deserto por um milagre, então você morre lá. E há crentes que, infelizmente, vão para o deserto e não saem vivo de lá. Deus prefere que esse crente seja recolhido do que ele continuar do jeito que está. Porque ele não quis arrependimento, não quis conserto. Deu para entender isso aí? Amém? Amém? Amém. Por que demoramos tanto tempo para amadurecermos, gente? Primeiro, porque nós aprendemos lentamente. Já notou que para desaprender é rapidinho, né? Para aprender é demorado, na verdade, não é? É por isso que a Bíblia fala de dia, de noite, meditar de dia, de noite, todos os dias. É lento. Segundo, porque nós temos que desaprender. Gente, como é difícil desaprender os velhos hábitos. Sim ou não? Como é difícil desaprender os velhos hábitos. É a parte mais difícil que tem. É difícil, meu, desaprender os velhos hábitos. É difícil deixar para trás os traumas. É difícil deixar para trás o que aconteceu conosco e avançar por um novo, né? Terceiro, porque temos medo de encarar a verdade sobre nós. Já notou que nós estamos vendo uma sociedade que todo mundo tem que ser do jeito que quer ser, e ai de quem falou o contrário? Já notou que está assim hoje? Você falar o contrário é preconceito, é discriminação, você é muito radical. Notou, não?
Eu estava vendo agora uma postagem no Twitter, onde uma pessoa foi confessar na igreja católica, e o padre falou, olha, eu te aceito você como você é, só que esse tipo de conduta que você tem sexual não é bom para você e você precisa parar com esse tipo de prática. Aí o repórter colocou assim, igreja católica tenta criminalizar a pessoa, tenta, como é que é? Tem preconceito contra alguém que tem aquele tipo de prática. Já está na hora das leis punir criminalmente quem tem esse tipo de atitude. Olha que absurdo, gente. Ou seja, aí eu coloquei lá, ó, o papel da igreja cristã sempre foi o quê? Converter pessoas para o seu estilo de fé. Então, se eu quero pertencer a uma determinada religião, eu vou ter que crer como aquela religião pratica. Sim ou não? Isso não é preconceito. Se eu quero entrar naquela religião, eu vou ter que concordar com a prática de fé deles. Mas nós estamos chegando ao estágio que a gente não pode chamar ninguém à conversão, chamar ninguém à mudança de vida, porque se falar isso com ela, ela não aceita, porque ela tem que ser daquele jeito e há de quem falar contra. Então nós temos medo de encarar a verdade sobre nós. E a verdade que o ser humano é que o ser humano é um ser que está caído no pecado, degenerado, afastado de Deus, entregue ao pecado e fazendo coisas absurdas porque perdeu a sua vida espiritual. O ser humano é um ser pecador, degenerado, caído da graça. A verdade é essa. E enquanto ele não reconectar com Deus, a vida dele não vai mudar. Amém? Quarto lugar, crescer é quase sempre doloroso e assustador. Crescer dói, gente. E assusta? Dói sim. Dói, mãe? Você acha? Quem mais acha que dói aí, gente? Crescer dói. E dói muito, hein, pastor? Ou, como dói, né? Por que que dói? Porque a gente vai ter que enfrentar os nossos fantasmas, enfrentar, né? Aquele pecadinho de estimação que a gente carregava ele, a gente vai ter que matar aquele bichinho e jogar fora. Aquele pecadinho de estimação que a gente guarda há 30 anos. Agora tem que pegar ele, matar e jogar fora. Dói, dói. E assustador porque está mexendo com... Nós estamos agora, esse mês de agosto, falando muito na igreja sobre aliança, né? Como esse assunto está mexendo com as pessoas? Quem percebeu que está mexendo com você? E por que está mexendo? Tá. Por que está mexendo? Porque a gente estava na igreja ali fingindo, estamos ali, irmãos, estamos juntos na igreja. Quando nós entramos no negócio da aliança, meu Deus do céu, eu não tenho aliança coisa nenhuma. Eu frequento aqui. A gente vê a gente está vendo a profundidade do que é uma igreja aliançada, né, pastor? O que é uma igreja aliançada? O que é eu ter aliança com meus irmãos, com meu pastor? Exato. O pastor ter aliança com a sua igreja, a gente ser um pelo outro. Vai mexer com coisas que a gente não quer mexer, é doloroso, é assustador. E por último, alguns hábitos levam tempo a desenvolver. Leva ou não leva? Leva. Demora. Eu começo a orar agora, vai demorar um hábito. É degrau a degrau, né? É degrau de fé em fé, de glória em glória, né? Então, não se apresse. Deus está operando em sua vida, mesmo quando você nem o sente. Seja paciente com Deus e consigo mesmo. Não desanime. Amém? Você foi salvo, amém. Está sendo salvo e vai chegar. Então, se você quiser colocar um slogan aí no seu Instagram, no seu Facebook, você fala assim, desculpe os transtornos, estou em obras. Desculpe o transtorno, estou em obras. Obras. Porque nós estamos aí agora... Como é essa, pastor? Boa. Desculpe os transtornos, eu estou em obras, né? Eu falo muito... Tem até aquele hino, faz a obra em mim, para pôr no fundo, né? Eu tenho falado muito para os pastores, muitas vezes eles falam sobre a nossa igreja, eu falo, como é que está lá? Eu falo, estamos em obra, irmãos. Nós estamos num processo de transição, onde estamos tirando muita coisa velha, muito hábito velho, muita coisa que era normal entre nós, e fundamentando coisa nova. É um transtorno? Gente.
É um transtorno. Todos nós que estamos passando processo de adaptação, está lá o Davi com louvor passando processo de adaptação, está lá os irmãos do diaconato passando processo de adaptação, está lá o pastor passando processo de adaptação. Todo mundo aqui, toda a nossa igreja está passando por um processo de mudança. E esse processo é incômodo. Mas no final, se a gente não desanimar, o futuro será glorioso. Mas nós temos que ter a paciência dessa conversão. O Tiago está dirigindo um caminhão, ele sabe. Você virar a rota, vai virando, calma aí. Se você tiver paciência, a gente vai chegar lá. Vamos chegar no novo caminho, aí, na nova rota que Deus tem para nós. Amém? Deus abençoe os irmãos. Amém? Entenda isso, que nós somos criados para parecer com Cristo. Então, você já foi salvo, agora trabalhe nesse modelo. Cada dia mais, você vai lutar, vai trabalhar para cada dia mais você parecer com Cristo. Cada dia mais você matar certas coisinhas que você tem. Cada dia mais você matar certo jeitinho que você tem. Cada dia mais você matar certos hábitos que você tem, que não são mais hábitos que devem permanecer na vida de quem está lutando para parecer com Jesus. Ele é o nosso referencial, ele é o nosso modelo. E nós estamos caminhando para ser parecido com ele. Deus abençoe vocês. Eu vou abrir um espaço aí para alguém que quiser tirar alguma dúvida, para a gente poder esclarecer. Amém? Alguém quer tirar alguma dúvida, quer dar alguma opinião, quer falar alguma coisa, fique à vontade aí. A gente vai dar esses 5 minutinhos finais para a gente poder falar sobre isso. Pastor, só vou falar uma coisa assim, porque eu lembrei de um fato, não é nada sobre crescer dói, né? Sobre a gente. Eu lembrei que eu morava no sítio e eu sentia muita dor nos meus ossos. Eu falava para minha mãe que estava doendo minhas pernas, doía tanto minhas pernas. Minha mãe falava, é porque você está crescendo, minha filha, porque você está crescendo. E aí me fez lembrar esse fato, que não é verdade. só espiritual, na carne dói também, viu? Eu até pedi aos pais aí que tem adolescentes em casa, e eu tenho aqui um que está saindo da adolescência. O adolescente, ele tem 3 problemas sérios. Primeiro, ele come muito, né? Eu não sei vocês, ele come com a beleza, porque está no processo de crescimento, ele está... Então, ele dá despesa. Estou saindo da adolescência até hoje, então. Ele não perde a piada, né? Então, eu te amo assim mesmo, viu, Davi? Mas então, o adolescente está nesse... Segunda coisa, o adolescente, tem dia que ele está com dor, gente, porque os ossos estão crescendo. Ele fica irritado, porque ele nem sabe que ele está sentindo aquele incômodo no corpo. Ele tem um sono fora do comum, porque o corpo dele ele não está fazendo nada, o corpo dele está cansado. Por que ele está cansado? O corpo dele está ali o tempo todo espichando daqui, crescendo daqui. Ele fala, não sei por quê, só dorme demais, dorme porque ele está naquele estresse de crescimento. E muitas vezes dói, fica irritado, sem falar na mudança do comportamento, né? Porque está passando por um processo de transformação. Então, esse crescimento dói muito, e a gente tem que ter paciência com esse adolescente, porque ele está no processo de crescimento, e esse processo é doloroso para ele. É como a criança que está nascendo os dentes, né? Viu a criança, quando começa a nascer o dente, ela fica irritadíssima, porque é um trem maluco, a criança ali está, dente saindo na sua boca, ali o negócio está irritado, ela fica nervosa, ela chora, fica mordendo, porque é doloroso. E esse processo que Deus muitas vezes acontece em nós nascemos de novo, somos bebês, aí uns estão nascendo dente, outros estão crescendo os ossos, não é verdade ou não é? Outros estão chorando fora da hora. Falou aí sobre... Oi? Pastor, Oi. falou sobre criança, me fez lembrar também. Falou sobre criança aí, me fez lembrar também que as crianças, quando são bebês, falou de bebê, né? Mas as crianças, quando elas são pequeninas, que é de berço ainda, elas gritam muito à noite, dá aqueles gritos chorando, gritos altos. Sim. Os ossos também crescendo. Elas crescendo, e os ossos doem. E o Davi falou, eu sou um eterno adolescente. O Davi falou assim, nós somos eternos, irmãos, nós que somos cristãos, nós somos meninos na fé, estamos crescendo dia a dia, até Jesus voltar, nós estamos em crescimento. É por isso que um crente saudável, ele quer comer muito, ele tem apetite, ele tem vontade de alimentar na fé, ele tem vontade de estar em culto, ele tem vontade de... Um adolescente saudável, ele consome. Porque quando você vê um crente que não quer consumir, que não está comendo, não está... Irmão, tem um negócio errado, tem uma anomalia em você.
porque você não está desenvolvendo. Então, a gente tem que desenvolver, a gente tem que crescer. Amém? Mais alguém quer terminar com alguma colocação? Eu sei que eu tive atrofiado por muitos anos, então, hein? Tava anêmico. Agora comecei a tomar o biotônico Fontoura da fé. Mas é isso aí. Glória a Deus. Deus abençoe, então. Podemos encerrar, então? Ficou bem entendido a aula de hoje? Podemos. Então, essa aula de hoje, ela deixa para nós duas conclusões, tá? Primeiro, eu, como cristão, tenho que entender que eu estou numa fase de santificação, de evolução. Então, nós temos que entender duas coisas. Eu não posso ficar me condenando muito pelas fraquezas que eu tenho, pelas tentações que eu tenho, ficar aí tentando me matar por isso. Mas também não posso também ficar aceitando ser do jeito que eu sou. Eu preciso cada dia mais estar evoluindo, mas aceitando as minhas imperfeições, porque eu estou em crescimento na fé, eu estou no processo de santificação. Primeiro ponto é isso. Segundo ponto é você ter paciência com seus irmãos. A gente não sabe o estágio de crescimento que ele está. Então, temos que ter paciência com aqueles mais fracos na fé, até eles atingir a estatura de varão perfeito, até eles chegar no nível, né? A gente poder falar certas coisas, com certos crentes, da maneira que tem que falar, porque muitas vezes a pessoa não tem nem suporte para poder ouvir certas coisas. Então, tem que ter paciência com esses mais fracos aí, tá bom? Deus abençoe. Eu vou aqui encerrar a nossa gravação. Deus abençoe os irmãos que estão online, que estão assistindo essa aula, que vocês possam ser abençoados, tá bom? Eu vou encerrar aqui a gravação e logo depois eu fazer a chamada dos que estão presentes.